Vamos então aqui para o nosso estudo de sexta-feira, concluindo a nossa semana, Revista Espírita. Nós estamos no mês de agosto de 1859 e nós vamos estudar a partir de hoje, que um estudo que para nós vai ser certamente bastante prazeroso, né, porque nós já tivemos a oportunidade de fazer um estudo sobre os boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e nós veremos então, né, sempre no começo de cada mês, os boletins das sessões do mês anterior. Então nós vamos estudar aqui todas as atas que Kardec publicou do mês de julho, né? Nós estamos em agosto, então do mês de julho. E vai ser muito bacana porque não é apenas uma parte instrutiva, que é sempre valiosa, que na verdade é o objetivo do nosso trabalho, mas a gente vai ter oportunidade de conhecer a forma como o trabalho se desenvolvia na sociedade, naquela época em que o Espiritismo começava a se difundir, estava naquele processo de fundamentação, de fundação, na verdade. E aí então nós veremos como as coisas aconteciam, e é interessante porque nós poderemos fazer um paralelo, uma análise paralela daquilo que nós temos hoje como instituições espíritas aqui no nosso país e também em outros lugares, né, para quem tem oportunidade de conhecer pessoalmente ou então virtualmente, mas nós veremos como Kardec trabalhava e como nós estamos trabalhando hoje, né, e estudando o aspecto histórico da doutrina, que aliás nós estudamos, né, lá na Sala Espiritismo Net Brasil aos domingos, a história do Espiritismo. Então, não apenas a história do Espiritismo, trazendo para nós datas, eventos, personalidades, desenvolvimento de ideias, mas nós veremos também na prática como as coisas aconteciam. Então, através dessas atas que Kardec apresenta, nós veremos então quem eram os presentes, de que forma que a rotina daquela instituição se desenvolvia. Vai ser bastante proveitoso para nós, com toda certeza. Bom dia, Eve. Vamos lá então. Revista Espírita. Aqui então, deixa eu pegar novamente, só um instantinho. Deixa eu fechar isso aqui também. Muito bem, vamos lá. Revista Espírita, então, agosto de 1859. Lembrando que nós estudamos no nosso encontro anterior aquele artigo muito interessante de Voltaire e de Frederico, né? Então era o imperador e o filósofo. E aí então, né, o imperador da Prússia e o filósofo francês. E aí então nós vimos ali como as coisas aconteciam historicamente, né? Eu trouxe para vocês aqui, bom trabalho, Eve. Eu trouxe para vocês aqui, né, algumas pesquisas que falavam sobre essas personalidades. E depois aqui nós vimos eles contando suas histórias, os seus arrependimentos, os seus constrangimentos, as suas transformações, né? Então, aquilo que nós vemos na história e aquilo que nós vemos no cotidiano. E é a mesma coisa. Então, o que nós vimos aqui é mais ou menos o que nós vamos ver agora, nas atas de Kardec, né? Porque nós falamos que a sociedade trouxe ali então grandes ensinamentos para ser acrescentadas nas obras básicas, mas espera aí, vamos ver como é que funcionava tudo isso. Então, veremos aqui agora os bastidores da fundamentação, da fundação da doutrina espírita. Embora aqui já tivesse, né, mais de um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos, era um trabalho ali em pleno desenvolvimento, né? Então, veremos aqui os esforços que foram investidos nesse processo. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec começa trazendo para nós aqui uma nota, dizendo, né, como havíamos anunciado, a partir de hoje iniciaremos a publicação do Boletim dos Trabalhos da Sociedade. Cada número conterá o relato das sessões ocorridas no mês anterior. Esses boletins darão apenas o resumo sucinto dos trabalhos e da ata de cada sessão. Quanto às próprias comunicações nelas obtidas, bem como as de fontes estranhas que ali forem lidas, sempre as publicaremos integralmente, toda vez que oferecerem um lado útil e instrutivo. Continuaremos a indicar, como temos feito até agora, a data da sessão em que foram dadas. A abundância das matérias e as necessidades da classificação muitas vezes nos obrigam a inverter a ordem de certos documentos, mas isso não representará nenhum inconveniente, porquanto mais cedo ou mais tarde eles encontrarão o seu lugar.
Então Kardec comenta que algumas vezes, alguns artigos que são publicados, eles são guardados para eventualmente serem publicados em outras obras, né? Por exemplo, nós podemos lembrar que nos livros, no livro No Evangelho segundo o Espiritismo, e assim também como no Céu e Inferno, são livros que, embora tenham textos que Kardec ali traz análises, traz pesquisas e tudo mais, são livros que trazem também comunicações. Então, comunicações filosóficas, comunicações de conversações simples com os espíritos, né, ou simples conversações, embora um bom conteúdo instrutivo, filosófico, moral. Então, esses artigos, eles foram recebidos quando? É a pergunta que nós fazemos. A grande maioria, obviamente, nas reuniões da sociedade. Então, Kardec não publica junto com as atas, nesses boletins, mas ele guarda para, eventualmente, né, para oportunamente, apresentarem de uma forma mais específica, aprofundando ali uma ideia, aprofundando um capítulo que ele vai desenvolvendo, né? Então, nem tudo que ele põe aqui. Então, quando é oportuno, quando ele acha que é conveniente, ele então traz para nós na íntegra essas comunicações. Nós veremos também aqui um outro ponto importante, é que nós, as sessões de reuniões, as reuniões, né, na sociedade, elas eram divididas em dois tipos, que eram reuniões particulares, que ele vai chamar aqui de sessão particular, e as sessões gerais, que são as reuniões públicas. E aí nós temos então duas características diferentes no tipo de trabalho. Para aquelas reuniões públicas, naturalmente, são aquelas instruções gerais, comunicações que os espíritos trazem de importância para todas as pessoas ali presentes. Já aquelas sessões particulares, muitas vezes trazem ali um trabalho específico da sociedade, ou então uma comunicação específica, né, que demanda ali um debate mais cuidadoso, que merece ali uma certa reserva, para evitar que isso se torne público e não tenha ali a devida compreensão, já que nessas reuniões públicas muitas pessoas eram convidadas para participar daquela reunião sem terem um conhecimento doutrinário. Aliás, muitos ali pouco conhecimento tinham, já que a doutrina espírita tinha apenas 1 ano. Então nós lembramos ali a doutrina fundamentada, né? Mas a gente lembra que o trabalho de Kardec, que tinha começado ali por volta de 1855, com aquelas primeiras pesquisas, né, das mesas girantes e tudo mais, ele contava com alguns colaboradores que passavam a desenvolver, então, as bases filosóficas, as pesquisas no seu aspecto científico, a organização desse material, o aprofundamento das comunicações dos espíritos, né, utilizando principalmente o critério, né, do controle universal, para fazer com que aquelas instruções fossem sólidas, né, fossem bastante consistentes. Então, nós veremos aqui essa diferença entre uma sessão particular e uma sessão pública, uma sessão geral, como ele chama. Então, nessa primeira aqui, que ele vai publicar, sessão particular. Primeiro item, e nós veremos também aqui a distribuição de itens. Então, primeiro aqui, então, que são os tópicos, na verdade, né? Assuntos administrativos. Admissão do Sr. S., membro correspondente em Bordeaux. Nesse primeiro ponto, a gente começa também a perceber que a admissão de pessoas interessadas em conhecer a doutrina espírita e de participarem também das atividades da sociedade dependia de uma aprovação do conselho, daqueles que eram ali os membros daquele conselho administrativo. Então, a admissão, diferente do que acontece hoje, né, de você simplesmente chegar num centro espírita, olha, eu quero participar aqui com vocês, onde eu faço a minha inscrição e coisa e tal. Naquela época, era um grupo bastante restrito pela seriedade, complexidade e profundidade dos trabalhos que se fazia naquela época, e isso principalmente com a orientação dos espíritos, porque aquilo que nós temos hoje de doutrina espírita dependia, e depende, né, dependeu, vamos dizer assim, daquilo que foi feito na sociedade. Se aquele trabalho não fosse bem desenvolvido, não tivesse a seriedade, a responsabilidade e a solidez, nós não teríamos a doutrina espírita que nós temos hoje. Então havia um rigor muito grande, eram intelectuais, eram pessoas notórias da sociedade. É muito interessante que nós veremos que, inclusive, eles citam a profissão da pessoa. Então eles colocam fulano de tal, comissário de polícia, fulano de tal, juiz não sei da onde, porque a própria profissão que ele tinha já mostrava a seriedade e a responsabilidade dele.
Então até nisso era importante fazer essa seleção. Eram pessoas que deveriam ter ali, né, essa intelectualidade, para poder, esse intelecto, né, dedicado para esse aprendizado, e também o próprio compromisso com a sociedade, com a doutrina. Então essa admissão foi feita. E um detalhe importante, ele era membro correspondente em Bordeaux. Ou seja, ele era admitido na sociedade mesmo sendo de longe. E esse correspondente significa que participava à distância através de cartas, né, obviamente porque não havia meios de comunicação mais ágeis que isso, então eram cartas que eram enviadas, então pesquisas, aqueles grupos mediúnicos que começavam, que eram grupos particulares, começavam a se espalhar pelas cidades feitas em residências, assim como o próprio Kardec fez inicialmente. Então, o resultado dessas pesquisas, os eventos que eram observados, esse correspondente então observava e mandava para Kardec. Então não apenas em Bordeaux, mas nós veremos também em outras regiões. O soldado colocou aqui, né, até para evitar situações indesejadas, sim, ele comenta mais abaixo, soldado, que dependendo da forma, porque assim, vai chegar um ponto aqui que nós veremos, que é colocado o seguinte, que se você, como membro da sociedade, convida alguém que é um amigo seu para participar, você se torna responsável pela conduta dele. Porque eram pessoas curiosas que queriam observar aquilo que era feito, pessoas que muitas vezes iam lá para poder discutir, para poder debater de uma forma saudável, outros para criar polêmica, que eram contra. Então era uma situação muito delicada. Porque já que a doutrina espírita, já que um centro espírita, por exemplo, hoje, que já tem um propósito bem definido e a pessoa que entra lá sabe o que vai encontrar, naquela época era tudo um mistério. Então o que mais chamava atenção eram ali os fenômenos mediúnicos. Porque ninguém pensava, como não pensa hoje, quando você vai a um centro espírita, que qual é a primeira ideia que você tem? Que os fantasmas vão começar a aparecer e conversar com você. Aí você vai no centro espírita, assiste aquela palestra, aí você passa na biblioteca, eventualmente você faz ali, participa de um trabalho de passe que não tem nada de fenomênico ali na visão daquelas pessoas, você participa de um estudo, faz um trabalho, mas qual é a graça de fazer tudo isso se eu esperava ali que um espírito falasse comigo naquela hora? Então até hoje tem essa visão, mas aquele que já está habituado à rotina de uma casa espírita, de uma instituição, sabe exatamente quais são as atividades e que a parte mediúnica é uma das tantas atividades importantes que são desenvolvidas na instituição. Mas naquela época, o bam da coisa, o que mais se destacava, era exatamente essas comunicações com os espíritos, porque a própria comunicação com os espíritos foi o que trouxe para nós o Livro dos Espíritos, e Kardec publicou esse livro, levando em consideração exatamente isso, ensinamentos que vieram através dos espíritos, que chegaram através de médiums. Então uma pessoa chegava lá, nossa, vocês fazem aquela reunião, vocês conversam com espíritos, eu quero ver. Então era um cuidado muito grande que se tinha para evitar esses constrangimentos, esses inconvenientes para o trabalho. Então era tudo muito delicado, era tudo muito cuidadoso para que as coisas acontecessem, né? Você colocou também que eram outros tempos, né, mais restritos em termos de conhecimento. E até hoje também é assim, né? Se você pensar bem, nas casas espíritas hoje, dependendo do tipo de trabalho que você faz, você não entra simplesmente lá alguém de fora para ver como é que é. Numa reunião mediúnica, numa reunião administrativa, num estudo filosófico, tudo é muito bem controlado, você tem que fazer inscrição, você tem que fazer, ter ali um compromisso com começar dos cursos mais básicos, você já não entra fazendo qualquer coisa na instituição. Então é tudo muito mais fácil hoje, porque as coisas já estão bem definidas. Mas naquela época era tudo novidade. Então havia um rigor muito maior nesse controle. Nós veremos muitos outros assuntos administrativos mais para frente que vai chamar a nossa atenção. Continuando aqui então. Então o primeiro tópico que a gente viu, assuntos administrativos. Outro assunto aqui também. Adiamento até mais amplas informações do ingresso de 2 membros titulares apresentados nos dias 10 e 17. Olha só. 2 pessoas apresentadas 10 e 17 de junho, foi adiada então, né, foram adiadas as admissões deles até mais amplas informações, ou seja, eles tinham que fazer uma pesquisa. Dá a impressão assim, né, nos termos de hoje, que entrar na sociedade era quase como alguma coisa relacionada com a maçonaria.
Você tinha que investigar a vida da pessoa, saber quais são as suas intenções, saber exatamente qual é o seu caráter, porque não colocaria alguém ali que manchasse a reputação da sociedade. Olha só o rigor. Sim, ali você tinha que passar por um vestibular, uma sabatina, para saber quem você é, quais são as suas intenções, o que você sabe, etc, etc. Então, adiamento desses dois, ingresso de 2 membros titulares. Então a gente lembra que membros titulares também são aquelas pessoas que participam financeiramente. Nós veremos aqui Kardec falando sobre contribuição financeira. Por aí, viu, embaixador? Então, com contribuição financeira, com opinião sobre o direcionamento dos trabalhos. Então, para você colocar 2 membros titulares, você tinha que ter ali, passar por todo esse processo ali bastante rigoroso. Mais um item. Designação de 3 novos comissários para as sessões gerais. Não sei exatamente qual é a função desses comissários, né, das sessões gerais, mas aqui nós vemos então que são pessoas que participam, não daquelas, né, que têm funções não das sessões particulares, mas das sessões gerais, o que nos leva a deduzir que talvez seja ali para aquele contato com o público que chega para participar daquelas reuniões públicas, como nós chamamos hoje, né, talvez ali levar informação, ter ali passar orientação sobre aquilo que acontece durante o trabalho, alguma coisa do gênero, né? Mas então foram designados 3 novos comissários. Seriam esses orientadores, né? Leitura da ata dos trabalhos da última sessão. Fizeram então ali a leitura da última ata, né, para ver o que precisava, o que tinha de pendente, o que foi feito naquilo lá, se tinha que dar continuidade a alguma coisa, enfim, né, que são ali para que todo mundo tenha conhecimento do que aconteceu. Até porque a gente lembra que muitas vezes um membro que faz parte ali do grupo todo, né, um membro do grupo, ele pode não ter comparecido naquela última reunião. Então ele fica ciente do que aconteceu. Hoje, nos nossos trabalhos, né, Flávio, é muito importante a gente passar essas orientações de relatório, ata, né, para que a gente tenha ciência do que vai acontecendo. A comunicação é muito importante, né? Depois temos aqui agora um outro item, uma outra seção, comunicações. O Sr. Allan Kardec anuncia que esteve com o Sr. W. Sr. W. Filho, de Boulogne-sur-Mer, citado na revista de dezembro de 1858, a propósito de um artigo sobre o fenômeno da bicorporeidade, o qual lhe confirmou o fato de sua presença simultânea em Bolonha e Londres. Nós tivemos, né, nós lemos esse artigo, né, então foi enviada aquela carta, né, trazendo para nós ali contando, né, o fato dessa bicorporeidade, e aí então foi colocado que Kardec teve contato com ele, então, né, trocaram ali ideias pessoalmente. Mais um item de comunicações, comunicações externas, né, lembramos, né? Carta do Sr. S., correspondente de Bordeaux, contendo detalhes minuciosos sobre interessantes manifestações e aparições de seu conhecimento pessoal por parte de um espírito familiar. Carta publicada nesse fascículo, bem como a evocação feita sobre o assunto, né? Então aqui foi feito nesse fascículo aqui do mês de agosto, né, algum dos artigos que nós lemos anteriormente, e o detalhe interessante é que por que uma carta como essa acaba entrando numa ata? Pela importância, porque essas comunicações, essas cartas que chegavam, se tornavam documentos que mostravam fatos, que mostravam ali fenômenos, que trazia opiniões das pessoas. Então tudo isso é catalogado, né? Então provavelmente ali nós tínhamos um arquivista lá na sociedade, de repente até o próprio Kardec, né, que guardava essa documentação toda, e aqui então, por causa dessa carta, acabou então saindo uma evocação, e essa evocação chegou para nós aqui a título de instrução. Próximo item de comunicações. O Dr. Morreri presenteia a sociedade com 2 cantatas, de cuja letra é autor, intituladas Itália e Veneziana. Embora essas 2 produções sejam completamente estranhas aos trabalhos da sociedade, ela os aceita como reconhecimento e agradece o autor. Então, para constar, né, ganharam 2 cantatas ali, né, duas composições,
E aí, como não tem nada a ver com a sociedade, mas vale ali a consideração e o presente, e portanto, então, foram aceitas as cantatas e registradas aqui em ata. Mais uma comunicação. O senhor TH observa, a propósito da comunicação de Cristóvão Colombo, obtida na última sessão, que as respostas deste, relativas à sua e à missão dos espíritos em geral, parecem consagrar a doutrina da fatalidade. Depois aqui, desdobramento dessa conversa. Vários membros contestaram essa consequência das respostas de Cristóvão Colombo, considerando-se que a missão não retira a liberdade de fazer ou deixar de fazer. O homem não é fatalmente impelido a fazer tal ou qual coisa. Pode acontecer que, como homem, se comporte mais ou menos cegamente. Como espírito, porém, tem sempre a consciência do que faz e permanece sempre senhor de suas ações. Supondo que o princípio da fatalidade decorresse das respostas de Colombo, não seria a consagração de um princípio que em todos os tempos tem sido combatido pelos espíritos. Em todo caso, seria apenas uma opinião individual. Ora, a sociedade está longe de aceitar como verdade irrefutável tudo quanto dizem os espíritos, porque sabe que eles podem enganar-se. Um espírito poderia dizer muito bem que é o Sol, que gira ao redor da Terra, e não o contrário, o que não seria mais verdadeiro pelo fato de proceder de um espírito. Tomamos as respostas pelo que elas valem. Nosso objetivo é estudar as individualidades, seja qual for o seu grau de superioridade ou de inferioridade, e assim adquirimos o conhecimento do estado moral do mundo invisível, não emprestando nossa confiança às doutrinas dos espíritos, doutrinas com letra minúscula aqui, né? Ou seja, as crenças individuais de cada espírito, senão quando elas tocam a razão e o bom senso, e quando nelas encontramos a verdadeira luz. Quando uma resposta contém erros evidentes ou é ilógica, concluímos simplesmente que o espírito que a deu ainda se encontra atrasado. Quanto às respostas de Colombo, de modo algum implicam a fatalidade. Aqui não lembro, né, da gente ter visto nada sobre Colombo, ou talvez a gente veja mais para frente aqui, mas mostra aqui então que as respostas dele disseram que é como se ele tivesse nascido para fazer isso e que esse caminho, o destino já tinha sido traçado, né? Ou seja, seria uma fatalidade a viagem que ele fez para chegar aqui e descobrir, né, entre aspas aqui, as Américas. Entre aspas, porque a América já era conhecida antes disso, né? Os vikings já tinham vindo para cá, aquela coisa toda. Então, fechamos aqui a sessão de comunicações. Próximo item, estudos. Perguntas sobre as causas do prolongamento da perturbação do Dr. Glower, evocado a 10 de junho. Então, essas perguntas foram feitas, não foram trazidas para nós aqui, essas perguntas e respostas, ou seja, esse conteúdo, mas aqui então foi colocado como ponto de estudo, né? Então foram feitas perguntas, por que esse Dr. Glower demorou tanto para tomar consciência de si mesmo, quando ele foi evocado em dezembro do mês de junho, etc. e tal. Mais uma questão de estudos. Perguntas sobre as causas da sensação física dolorosa produzida sobre o Sr. W. Filho de Bolonha pelos espíritos sofredores. Então essas perguntas também, embora nem sempre elas sejam colocadas aqui, elas acabam se tornando um conteúdo de fundamentação de um artigo, de uma ideia, de um capítulo de um dos livros que nós estamos estudando. Falando, por exemplo, sobre as sensações dos médiums, diante de algumas influências ou mesmo, né, de alguns processos de incorporação. Então isso aí acaba depois saindo um artigo redigido por Kardec baseado na ideia que aquela resposta trouxe. Então nem sempre temos aqui o conteúdo, porque às vezes para Kardec realmente não é importante, como ele disse na introdução aqui da publicação dos boletins, se for útil o conteúdo, é publicado. Se ele não for útil, porque muitas vezes dentro de uma conversa que traz ali um conteúdo básico que outros espíritos já falaram, e muitas vezes de uma forma muito mais profunda, de repente tem um detalhezinho que chama atenção.
e esse detalhezinho então se torna um tema que pode ser desenvolvido depois, né, pelas pesquisas lá da sociedade. Então nesse caso aqui foi feita a pergunta então sobre essas sensações. Devaldo, bom dia. Mais um item de estudos. Pergunta sobre a teoria da formação dos objetos materiais no mundo dos espíritos, tais como vestimentas, joias, etc., sobre a transformação da matéria elementar pela vontade do espírito. Explicação do fenômeno da escrita direta. Ver nosso artigo precedente. Então, quando nós estudamos lá, né, sobre mobiliário de além-túmulo e depois sobre o fenômeno de escrita direta, ou, nesse caso, né, a pneumatografia, então nós vimos aqui que aquelas perguntas foram feitas nessa reunião. Então a gente vê assim os bastidores, né? Quando aquele artigo foi escrito, de que forma que as coisas aconteceram e tal, né? Dentro dessa parte de estudos também, evocação. Evocação de um oficial superior falecido em Magenta, a segunda conversa. Perguntas sobre certas sensações de além-túmulo. Nós estudamos sobre isso quando vimos ali, né, o Asavo de Magenta, e depois em seguida nós vimos ali um oficial, o Zuavo, né? E no caso do Zuavo, ele se apresentava mais evoluído, mais consciente do que o oficial. Então nós estudamos esses dois artigos aqui. Também em estudos, Kardec coloca outro item aqui. Propõe o Sr. S que se evoque o Sr. M, desaparecido há um mês, a fim de saber se está vivo ou morto. Olha só a profundidade dessa ideia, que se isso fosse possível e virasse moda. Alguém desapareceu, então o que nós vamos fazer? Evoca o espírito, porque já que fazendo a evocação o espírito também pode comparecer através do desdobramento, nós já estudamos também sobre a evocação de pessoas vivas, para saber se por acaso é possível ele trazer uma resposta. Isso seria para nós, né? Imagina se em épocas de guerras, em épocas de turbulência social, né? Então nós tivemos aqui na época dos governos militares na década de 60, né, de 1960 até 1980, mais ou menos. Nós tivemos na Argentina, né, as mães da Praça de Maio também apresentam foto de seus filhos e tudo mais, para saber onde eles estão. Nós tivemos na Segunda Guerra Mundial, imagina quantas pessoas desapareceram. Naquela época, os pais, mães, né, os pais em geral, companheiros, filhos, não sabiam onde eles foram parar. Bom dia, Andréia. Dá para a gente imaginar, por exemplo, né, naquela época em que os judeus foram levados para um campo de concentração, quantas famílias foram desfeitas naquela época? Quantas famílias, né, perderam ali seus membros sem saber se estavam vivos, se estavam mortos? Hoje mesmo, né, em grandes cidades, ou mesmo em qualquer outra cidade, mas em especial em grandes cidades, as pessoas saem de casa e de repente desaparecem, e fica aquela agonia, né, para onde ele foi parar, será que está vivo, se está morto e coisa e tal. Então, olha só que interessante essa proposta apresentada pelo Sr. S para evocar o Sr. M para saber exatamente qual é o paradeiro dele, já que ele desapareceu há mais de um mês, ou há um mês. Interrogado a respeito, São Luís diz que tal evocação não pode ser feita, que a incerteza, olha isso que é a resposta legal, que a incerteza reinante sobre a sorte desse homem tem um objetivo de prova, e que mais tarde se saberá, pelos meios ordinários, o que de fato aconteceu. Isso aqui para nós é uma resposta praticamente doutrinária. Já que, né, a gente lembra que o Chico muitas vezes era procurado por famílias, por pessoas, para saber exatamente o paradeiro. E o Chico não podia dizer nem sim nem não. Até porque não apenas não é permitido esse tipo de comunicação para desaparecidos, como também aqueles que já são reconhecidamente desencarnados, mortos, né, na visão da sociedade, não podem trazer informações sobre a causa de suas mortes. Não existe essa ideia. Então, por exemplo, eu lembro de um caso de suicídio, de um jovem que foi acusado de suicídio, que foi ali, né, acusado não, né, ele foi reconhecido a sua desencarnação como suicida, e aí depois, numa comunicação através do Carlos Bacelli, essa comunicação se encontra num vídeo no YouTube, ele diz assim: eu não cometi suicídio, mas eu não posso revelar o que aconteceu.
Ele diz assim que ele foi assassinado, na verdade, né? E assim também nós temos no livro, deixa eu lembrar aqui, no livro não, num CD que foi publicado, bom dia Didima, um CD que foi publicado falando sobre o valor da vida. Eu não me lembro exatamente o título, né? Mas ele é uma coletânea de áudios, que a gente já estudou sobre isso, que fala sobre o suicídio, cada áudio ali contando um caso. E nós tivemos ali, num desses áudios, a declaração de Marilyn Monroe, que ela dizia assim: eu não cometi o suicídio. E é reconhecido, né, que por causa do uso de drogas, por causa do uso de remédios que ela teve, ela acabou desencarnando como sendo um suicídio e tudo mais, mas nessa comunicação ela disse que não foi um suicídio. Então, quer dizer, isso cria, se o mundo espiritual tivesse esse acesso fácil aqui ao mundo físico, trazendo para nós essas tantas e tantas revelações, nós podemos imaginar o caos que seria, não apenas pela divulgação da verdade, mas também pela divulgação da mentira. Porque aí alguém vem, traz ali aponta o crime cometido por alguém simplesmente para poder criar sobre ele aquela dúvida. Então simplesmente não é possível. Então lembrem dessa questão. Interrogado a respeito, São Luís diz que tal evocação não pode ser feita, que a incerteza reinante sobre a sorte desse homem tem o objetivo de prova e que mais tarde se saberá pelos meios ordinários o que de fato aconteceu. Os meios ordinários será exatamente quando todo mundo tiver contato com esse espírito, quando todo mundo voltar para o mundo espiritual. Saberá não apenas se ele está ou não desencarnado, mas também o porquê desse tipo de prova, que a família, e ele também, já que ele não pode dizer sobre essa verdade, e a família não pode saber por que isso aconteceu. Então não é possível evocar alguém desaparecido para saber se ele está vivo ou se está morto. Muito legal essa resposta, né? O soldado colocou, né, o que poderia levar ao surgimento de mentiras por espíritos desencarnados. Não, seria o caos. Se os espíritos pudessem livremente interferir aqui na nossa rotina, trazendo revelações, porque a gente lembra que não é só a mentira que destrói. Muitas vezes a verdade, trazida da forma errada e no tempo errado, pode trazer também fazer tão mal quanto uma mentira. Então tudo tem que ser muito cuidadoso. Por isso então existe esse cuidado com o plano espiritual. Vamos em frente, seguindo aqui. Então essa aqui, então terminamos aqui o primeiro boletim do dia 1º de julho de 1859, uma sessão particular. Então esse foi o conteúdo. Só para a gente recapitular aqui então, os itens que foram registrados, né? Então foi aqui, estudos, deixa eu começar aqui do início, né? Começando de trás para frente não dá. O primeiro aqui então, assuntos administrativos, comunicações, que são as cartas, né, recebidas e enviadas pela sociedade, e depois aqui estudos. Então, nesse caso aqui nós tivemos assuntos administrativos, comunicações e estudos. Próximo item aqui, o próximo boletim, do dia 8 de julho de 1859. Se aquela primeira sessão foi uma sessão particular, essa aqui é uma sessão geral. Então veremos aqui qual a dinâmica desses trabalhos feitos na sociedade, agora aberta ao público. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão anterior. Primeiro item, comunicações. Leitura de 2 comunicações espontâneas obtidas pelo Sr. R., membro titular, sendo uma de São Luís, encerrando conselhos à sociedade sobre o modo de apreciar as respostas dos espíritos, e outra de Lamennais, serão publicadas no próximo número. Então, nessas comunicações aqui, diferente do que nós observamos na ata anterior, são comunicações também recebidas aqui pelos médiuns. E aí, então, esse senhor R., cujo nome para nós aqui é velado, veio de uma resposta de São Luís. Porque a gente tem muito, né? Erasto, São Luís, Santo Agostinho, tal. Quem são os médiuns que recebem essas comunicações? A gente vê que, tirando a irmã Sidufo e as meninas lá da família... Qual é o nome da família? Da família Rustan, né? Então, tirando essas 3 jovens que acabaram, inclusive, sendo interpretadas naquele filme de Kardec, né, sobre a história de Kardec, muitos médiuns são desconhecidos.
Então, nesse caso aqui, o senhor R era o médium que recebia a comunicação de São Luís. Próximo item das comunicações. Leitura de uma notícia sobre o diácono Pares e os convulsionários de Samedá, preparada pelo Comitê dos Trabalhos para servir de objeto de estudo. Então, essa leitura da notícia do diácono Pares, acho que nós chegamos a ver alguma coisa sobre isso, ou veremos em seguida, né, mais para frente nós veremos então sobre esses convulsionários de Samedá. Lembrando que os convulsionários eram médiums, né, médiums não, né, eram pessoas, na verdade, que influenciadas pelos espíritos entravam em convulsão. E esse é um tema bastante polêmico, inclusive hoje, né, na atualidade, nós tivemos ali pessoas que entram em convulsão num estado de excitação psíquica causada pela fé, por exemplo. Nós tivemos lá no Nordeste, né, o caso de várias crianças que entraram em convulsão simultaneamente, e aí então, quando nós estudamos aquela notícia, isso já faz acho que uns 2 anos, alguma coisa assim, nós tivemos ali então a opinião de psicólogos e psiquiatras, de exorcistas e também de estudiosos, né, ou de estudantes, trabalhadores da doutrina espírita, cada um trazendo ali uma visão sobre essas convulsões, né? Sim, é uma vibração muito intensa, principalmente se são pessoas influenciáveis. Então nós tivemos não apenas esses convulsionários, mas nós tivemos, né, em alguns séculos atrás, século XVIII, século XVII, não me recordo exatamente, uma situação na Europa em que muitas pessoas começaram a dançar ao mesmo tempo. E elas dançavam histericamente, e muitas vezes algumas pessoas que eram lúcidas, elas não conseguiam parar de dançar. E elas dançaram durante horas, se não me engano foram até alguns dias, nessa mesma situação. Foi uma coisa assim muito, muito perturbadora e ao mesmo tempo muito enigmática também, muito misteriosa. Então aqui nesse caso, né, os convulsionários de Samedá foi um dos temas que Kardec estudou aqui para entender exatamente, né, de que forma, qual é o efeito espiritual que isso acontece. Pois é, mais ou menos assim, Dudu. Aquelas situações assim que naqueles vilarejos que a gente lembra, né, no meio do nada ali, aquelas coisas pequenas, de repente isso acontece, acaba virando notícia de jornal e tal, né? Esse é o detalhe, soldado. Essa questão da psique coletiva, da influência ali coletiva, ou é uma questão espiritual? Essa foi a dúvida que surgiu, inclusive, entre os convulsionários. André colocou lá em cima, né, creio que são desconhecidos como forma de proteger sua identidade e de suas famílias contra o forte preconceito. É possível também, né, André? Até porque a gente lembra que muitos artigos que Kardec publica, citando aqui alguns fenômenos e tal, ele fala a senhora R, a senhora F, o senhor M, né? Então ele preserva a identidade das pessoas, até porque essas notícias caindo aqui na própria revista, era um documento tornado público e poderia gerar certamente ter ali algum constrangimento, né? Deixa eu ver aqui. Essa inter-relação, soldado, então, mas a questão que a gente coloca é apenas uma questão psíquica, uma questão psicológica, ou é de fato uma influência espiritual? Né? Então, ou seja, é algo chamado, entre aspas, de anímico, ou é mediúnico? Então essa é a dúvida que surgia, e quando surgem essas dúvidas, principalmente naquela época, de você falar sobre influências espirituais, aí você envolve igreja, você envolve religião, e aí então vira aquele tumulto todo, né, de situações. Pois é, então, pode ser influências? Também pode, Dudu, mas como é que a gente vai comprovar? Eis aí a dúvida, né? Quando a gente vê, por exemplo, nas igrejas, cultos que acontecem em algumas igrejas evangélicas, nós vemos assim então que os cultos às vezes eles ficam tão excitantes para as pessoas, com aquelas músicas, com aquelas peças fervorosas, que algumas vezes nós vemos pessoas que entram no estado de transe. E aí se jogam no chão, ou então ficam ali rodando e tudo mais, né? Qual é exatamente a causa disso tudo? E aí a pergunta fica mais uma vez, é apenas uma situação psicológica ou é uma situação espiritual? E aí então requer um estudo cuidadoso, né? E a doutrina tem exatamente isso, né? De entrar em comunicação com os espíritos, de entender as influências espirituais para poder depois ter ali uma conclusão, né?
Então, como você colocou em cima, né? Para mim são. Pois é, para outros não são. Então aí nós ficamos naquelas opiniões, né? Por isso que nesses convulsionários de Samedar, Kardec tem um artigo sobre isso. E é inclusive trazendo ali opiniões, se eu não me engano, as instruções de São Luís, se eu não me engano. Depois a gente confirma, eu vou olhar o índice aqui, para saber se nós já estudamos ou se vai estudar ainda. Porque às vezes nós pesquisamos, né, pegamos ali artigos soltos, e a gente acha que já estudou isso nessa sequência que a gente vem fazendo, né? Pois é, esse nome para mim ele é muito marcado. Mas eu acho que nós antecipamos a leitura desse artigo quando nós estudamos no Livro dos Espíritos sobre os convulsionários. Que tem lá um capítulo que fala sobre isso, né, dos convulsionários. Né, então eu devo ter falado no Livro dos Espíritos, mas não estudando na sequência da revista. A Jane colocou, né, esse estado deve depender, né, necessariamente da realidade que o materialismo tem para eles, né? Fascinação da vida terrena, ilusão, né? Não aceito isso para mim ou me orgulho disso, né? Pois é, são vários fatores que são colocados, né? Depende muito da cultura de cada lugar, depende do estado psíquico da pessoa, depende também da influência espiritual. Então, o importante é que, independente de ser um fator ou outro fator, o importante é que nós estamos então aqui embasados nessas diversas possibilidades. Porque muito mais, para nós que somos estudantes, muito mais do que afirmar se é ou se não é nós entendermos os diversos mecanismos que podem influenciar o indivíduo. E aí depois nós chegamos numa conclusão, muito mais a título de estudo. Mas o importante é saber que nós estamos vulneráveis a todas essas possibilidades. Esse é que é o mais importante, né? Continuando aqui para nós, vamos lá, vimos aqui do diácono Pares, né? Então a gente vê um diácono que falava sobre os convulsionários, era um padre que falava sobre isso. E esses convulsionários de Samedar, se eu não me engano, o diácono Pares era um padre que desencarnou, agora estou lembrando, tendo aqui um flash, ele desencarnou e o túmulo dele era objeto de romaria. E muitas pessoas iam lá e precisavam, né, passar a mão no túmulo, colocavam copos d'água, né, e eventualmente algumas pessoas entravam nesse estado convulsionário. E aí o Kardec evocou esse diácono, perguntando se ele tinha responsabilidade, se outros espíritos tinham. Depois perguntou para São Luís sobre isso. É um tema bastante, um tema bastante interessante, e esse artigo, né, ele também é bastante interessante para estudarmos. Então, oportunamente, a gente vai chegar nele. Próximo item aqui das comunicações. Senhor Didier, membro titular, presta conta das curiosas experiências por ele feitas sobre a escrita direta e os notáveis resultados que obteve. Né? Tipo Santo Daime, mais ou menos por aí, Dudu. Né? Apesar do Santo Daime ser provocado pelo Hashawawa, né? Que é o nome do chá que eles tomam, né? Se eu não me engano. Esse nome é sempre complicado. Mas, então aqui o senhor Didier fazia experiência, olha que legal, ele fazia experiências em casa e depois ele apresentava as contas aqui para a sociedade. Para que todo mundo dissesse, olha, eu fiz isso aqui em casa, tive esse resultado e coisa e tal, aí o outro depois confirmava. Então havia essa simplicidade no trato dos fenômenos mediúnicos e das pesquisas também. Finalizando então a comunicação, agora nós vamos para o outro item, estudos. Evocação do guia ou espírito familiar da senhora Mali de Bordeaux, a propósito da notícia transmitida pelo senhor S. sobre os fatos de manifestação produzidos na casa dessa senhora e lidos na sessão anterior. Então aqui também é mais uma evocação do guia ou espírito familiar sobre aquela notícia que foi transmitida daquelas manifestações. Ainda sobre estudos, evocação do Sr. K, morto a 15 de junho de 1859, no departamento de Sartre. Aqui tem uma coisa curiosa, né? Uma palavra simples, né, que aparece, mas que gera assim, uma certa polêmica. Né? Espírita não fala que a pessoa morreu, espírita fala que a pessoa desencarnou. Aí a gente vem aqui no Boletim da Sociedade e lê o seguinte: evocação do Sr. K, morto no dia 15 de junho. E agora? Eu não posso dizer assim, eu conheci uma pessoa que faleceu, eu conheci uma pessoa que morreu. Não, você tem que falar que ela desencarnou.
Pois é, então, aqui o detalhe, mas aqui como colocado, Jane, evocação do Sr. K morto, ele morreu. Ou seja, é uma palavra simples que todo mundo entende, que somos nós que complicamos as coisas. Não, da época e da atual também. Então não há nada de errado você dizer que a pessoa morreu, tendo o entendimento de que a morte é apenas do corpo físico e o espírito, então, libertado do corpo, passa por essa desencarnação e segue a sua vida no mundo espiritual. Então, mais uma vez, como nós conversamos ontem, ou foi antes de ontem, antes não me recordo, sobre aquela questão de ser espírita e também ter ali a sua fé, a sua religião. A doutrina espírita não tem nenhum problema com isso, assim como também nós não precisamos criar um problema com expressões dessa natureza. Então, se você dissesse, nossa, uma pessoa da minha família faleceu, não tem problema. Toda a ideia, todo o corpo doutrinário já está subentendido a partir dessa expressão. Mas muito bem, foi feita a evocação desse senhor, então, que desencarnou no dia 15 de junho, no departamento de Sartre. O senhor K, homem de bem e muito esclarecido, era versado em estudos espíritas e sua evocação, realizada a pedido de parentes e amigos, constatou a influência de tais estudos sobre o estado de desprendimento da alma após a morte. Além disso, revelou espontaneamente o importante fato das visitas espíritas noturnas entre espíritos de pessoas vivas. Desse fato decorrem graves consequências para a solução de certos problemas morais e psicológicos. Então, para a gente poder analisar um pouco mais essa ideia, né, inclusive está destacado aqui, visitas espíritas noturnas, nós já tivemos aqui também um artigo sobre isso, né, e também foi falado, eu acho que no Livro dos Médiuns e também lá na revista, lá no Livro dos Espíritos. Kardec falava sobre a emancipação, lá no capítulo Emancipação, visitas de pessoas vivas, né? Então, quando ele coloca, desse fato decorrem graves consequências para a solução de certos problemas morais e psicológicos, um desses problemas morais e psicológicos é a questão do sonho. Que materialmente, vocês se lembram, né, que nós estudamos, foi na última semana antes do nosso recesso, no fim desse ano agora. Eu trouxe para vocês alguns temas, né, falando sobre emancipação, falando sobre paralisia do sono, falando sobre sonho. E em especial do sonho, eu trouxe para vocês o áudio de uma série de reportagens que foi publicada no Jornal da Bandeirantes, no Jornal da Band. E aí então foi terça, quarta, quinta e sexta, foram 4 áudios de mais ou menos 5 minutos falando sobre os sonhos. E aí trouxe então aqui, né, eles trouxeram a opinião de especialistas, a opinião de pessoas comuns, que teve um sonho disso, um sonho daquilo, que depois guardou ali uma impressão, a opinião de indígenas, né, para poder entender ali qual era exatamente a natureza daqueles sonhos, etc. Né? E aí então nós vimos que a visão que era colocada, tanto por psicólogos como por psiquiatras, né, médicos especializados no estudo do sono, inclusive falando sobre os distúrbios do sono, tratam os sonhos desses profissionais apenas como algo relacionado à mente, ao cérebro, um processo neurológico. E aqui então, quando Kardec coloca que desses fatos, dessas visitas espíritas noturnas, que trazem para nós aqui graves consequências para a solução de certos problemas morais e psicológicos, abre para nós também aqui uma terceira via, que não apenas daquilo como nós comentamos, de ser ali a influência do nosso dia a dia que traz aquela agitação, ou então de conflitos que nós armazenamos no nosso subconsciente, mas traz também a relação das emancipações. E nessas emancipações, pessoas que dizem que visitaram tal lugar ou tal pessoa, tiveram uma lembrança de alguma coisa, que aquilo tudo foi coincidência, e aí então foi mostrado que não é coincidência. Que de fato esses encontros noturnos acontecem para o bem, para o mal ou de uma forma indiferente. Mas essas visitas espíritas noturnas e também a própria emancipação traz para nós também, tudo isso traz para nós registros que estão relacionados com os sonhos.
E esse entendimento para nós mostra que o espírito de fato desfruta dessa liberdade, nem sempre tem uma lembrança clara do que aconteceu, mas ele pode guardar essas impressões. E que aquilo que acontece durante a noite, na nossa liberdade, na libertação do nosso corpo físico, né, nesse período de liberdade do corpo do espírito, do seu corpo físico, traz para nós também uma influência muito grande no nosso modo de viver. Porque nós não estamos, embora encarnados, presos, enclausurados no corpo físico, sem qualquer relação com o mundo espiritual. Então essa é uma abertura, uma visão que a doutrina espírita traz para nós, que é bastante consoladora e também acrescenta ali um grau de responsabilidade muito grande. Dudu colocou lá em cima, né, sobre a questão da morte, né? Mas como conhecemos a doutrina, nós morremos ou desencarnamos, né? Claro que é semelhante, mas se criou essa forma espírita de dizer que se foi, né? O detalhe, né, Dudu, não é apenas que se criou essa forma, o problema são aqueles que ficam policiando, né? Dizendo que você não pode dizer isso. Então eu digo assim, né? Pois é, né? O meu tio morreu e eu fui no velório dele na missa de 7º dia na igreja. Aí a pessoa vai dizer o quê? Você disse morreu e ainda por cima você foi na missa, você é espírita, o que você foi fazer numa igreja? A gente começa com esses extremismos, né? Que acaba sendo bastante irritante, né? De imaginarmos que tem pessoas que se comportam assim ainda. De coisas tão simples, tão banais, acabam criando polêmicas por causa de situações assim. Então, né? Não, isso aí é um exagero, né? Uma intransigência muito grande. Finalizamos então aqui, né, esse ato. Não, conhecemos e também desconhecemos que sabemos que são muitos, né, Andréia? Não precisa disso tudo, né? Vamos lá aqui. Então esse boletim aqui do dia 8 foi bastante curto. Tivemos apenas aqui comunicações e estudos, né? E aqui o importante foi que nós vimos que tudo isso aconteceu numa reunião pública, numa sessão pública, na chamada sessão geral. Então havia ali aquele público, né? Olha que interessante. Tudo isso foi lido e aquele público que lá se encontrava participou então de duas evocações. A evocação do guia, o espírito familiar da senhora Mali, e a evocação do senhor K, que era esse homem aqui que apresentava esse grau de evolução, né, pela instrução e pelo caráter, pela personalidade. Então esse público acabou assistindo a essas duas reuniões. Bem interessante isso. Peraí, deixa eu pegar aqui que eu acabei apertando o botão errado e me perdi da página. Descendo, descendo, descendo. Do dia 8. Tá, vamos para o dia 9 agora. O dia 15. Então, sexta-feira, eu acabei até esquecendo de ver para vocês aqui. Observem que as reuniões, as 3 aqui anotadas, aconteceram aqui sempre às sextas-feiras. Sexta-feira, dia 1º de julho. Depois, sexta-feira, no dia 8 de julho. E depois, outra sexta-feira, aqui no dia 15 de julho. Né? Então, sexta-feira, 15 de julho de 1859, outra sessão particular. Então tivemos uma particular, uma geral, agora outra particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão anterior. Primeiro item, assuntos administrativos. Observem que os assuntos administrativos são tratados nas reuniões particulares, pelo menos até agora, né? A pedido de vários membros e considerando que muitas pessoas estão ausentes nessa temporada, lembrando que julho na Europa é aquele período de verão. Então é muito comum as pessoas viajarem, né? Hoje, inclusive, nós temos na Europa, por exemplo, aquele período de fim de ano letivo que acontece exatamente nesse período, né? Ou de suspensão das aulas, né? Então o pessoal faz aquela temporada de verão, então muita gente falta. Então desde aquela época era assim também, aproveitar o verão para depois, né, se dedicar naquele tempo mais gélido, né? Então, mais uma vez, a pedido de vários membros e considerando que muitas pessoas estão ausentes nessa temporada, propõe o presidente que, de acordo com o uso estabelecido em todas as sociedades, seja fixado um período de férias. Tranquilo, né? Então vamos dar férias para todo mundo também, já que está todo mundo faltando, né? A sociedade decide que suspenderá 2 sessões durante o mês de agosto e que as retomará sexta-feira, 2 de setembro. Então, 2 semaninhas de férias.
O Sr. C, secretário adjunto, escreve para pedir a sua substituição, motivada por novas ocupações que não lhe permitem assistir regularmente ao começo das sessões. Sua substituição será providenciada mais tarde. Então, aqui também problemas administrativos, pessoas ocupadas, aquele trabalho voluntário que nem sempre a gente consegue cumprir. Então, na sociedade parisiense não era diferente disso. Outro item, saindo da parte administrativa, comunicações. Leitura de uma carta do Sr. Jobard, de Bruxelas. Nós já falamos sobre o Sr. Jobard, né? Aqui ele é membro da sociedade correspondente em Bruxelas e depois ele desencarnou e trouxe para nós ali instruções importantes. Nós veremos depois isso aqui, porque ele era um trabalhador, bastante dedicado e muitas vezes até exaltado nas pesquisas mediúnicas. E os espíritos tiveram que tomar algumas providências importantes com relação a ele. E a comunicação dele veio, se eu não me engano, lá nos Espíritos Felizes do livro O Céu e o Inferno, mas essa empolgação dele foi um tanto além daquilo que era normal. Nós veremos oportunamente. Então guardemos esse nome para lembrarmos mais para frente. Leitura de uma carta do Sr. Jobard, de Bruxelas, presidente honorário da sociedade, dando conta de vários fatos relativos ao espiritismo e oferecendo à sociedade uma canção intitulada O Canto do Zuavo, que lhe foi inspirada pela evocação do Zuavo de Magenta. Zuavo é soldado, né? Referido na revista do mês de julho. Ela já foi cantada num teatro de Bruxelas. O fim dessa canção, na qual sobressai a verve espiritual do autor, é mostrar que as ideias espirituais têm por objetivo destruir as apreensões da morte. Uma pena que a gente não tem contato com a letra dessa música, para saber exatamente o que eles falam. Mas aqui é um conteúdo espírita bastante interessante, que embora ela fosse uma composição pessoal, aqui sem inspiração espiritual a princípio, ela traz ali aquele conteúdo de falar sobre a continuidade da vida, sobre a imortalidade e tal. Dentro de comunicações ainda, outro item, o Sr. D relata novos fatos de escrita direta, por ele obtidos no Louvre e na igreja de Saint-Germain de Auxerrois. Ou seja, olha só, no Louvre e dentro de uma igreja, escrita direta. Nesse Louvre aqui, nós chegamos a falar sobre isso, que era um papel que foi colocado, se não me engano, embaixo de uma estátua, e aí depois foi tirado, então tinha coisa escrita ali. Nós chegamos a ver um pouquinho sobre isso. E também nessa igreja de Saint-Germain-l'Auxerrois, ou L'Auxerrois, Mais outro item. Leitura de uma carta endereçada ao Sr. Presidente, a propósito do temporal de Solferino. O autor assinala vários outros fatos análogos e indaga se não haveria algo de providencial nessa coincidência. Essa questão já foi respondida na segunda conversa com o oficial morto em Magenta, será, aliás, objeto de exame mais aprofundado. Não me recordo desse temporal de Solferino, mas aqui fica o registro, então. Depois a gente pode até pesquisar naquela comunicação do oficial morto em Magenta, aquela comunicação que veio depois do Zuavo. Carta da senhora L, relatando uma mistificação de que foi vítima, por parte de um espírito malévolo que se dizia ser São Vicente de Paulo e que a enganou através de uma linguagem aparentemente edificante e por detalhes minuciosos que revelou a respeito de sua família, para em seguida induzi-la a enveredar por caminhos comprometedores. Reconhece a sociedade, por intermédio da própria carta, que tal espírito havia revelado sua natureza por certos fatos que não dariam margem a qualquer equívoco. Então, imagina São Vicente de Paulo trazendo revelações da família e ainda dando ali, indicando, influenciando aquelas pessoas. O Flávio colocou para nós aqui a Batalha de Solferino. Então, quando fala aqui para nós sobre a tempestade de Solferino, tem o temporal de Solferino falando sobre aquele oficial morto em Magenta, que era aquela região. Então, a Batalha de Solferino ocorrida no dia 21 de junho de 59, próximo ao comune italiano de Solferino, foi o combate decisivo da Segunda Guerra de Independência Italiana, resultante da invasão de Piemonte-Sardenha pelos austríacos em 1859. Essa batalha
resultou na vitória de tropas francesas de Napoleão III. Lembra que Napoleão III era sobrinho de Napoleão Bonaparte, e sardo-piemontesas de Vítor Manuel II sobre o exército austríaco comandado pelo imperador Francisco José I da Áustria. Né? Então esse temporal de Solferino é alguma coisa relacionada então com essa batalha. Valeu, Flávio. Tá. Fechando aqui a parte de comunicações. Primeiro administrativas, depois comunicações e agora estudos. Vamos lá. Problemas morais e questões diversas. Sobre o mérito das boas ações, tendo em vista a vida futura. Sobre as missões espíritas, sobre a influência do medo ou do desejo de morrer, sobre os médiuns intuitivos. Né? Então, problemas morais e questões diversas, que são, na verdade, temas que eles apresentam para debaterem. Que se por acaso acontecer de surgir ali algum impasse, eles podem, então, eles faziam isso certamente, faziam a evocação de um espírito instrutor para ajudar no melhor esclarecimento. Então, quais são os problemas morais e questões diversas? Sobre o mérito das boas ações, tendo em vista a vida futura. Então é um tema também valioso, nós inclusive estudamos sobre isso recentemente no Livro dos Espíritos, naquele capítulo agora, né, de Sede Perfeitos, naquele primeiro item do que fala sobre justiça, amor e caridade. E aí Kardec perguntou, o homem que faz a boa ação, vendo ali, tendo em vista o seu bem-estar futuro, se ele estaria sendo egoísta. E aí os Espíritos colocaram ali um depende. Se ele faz exclusivamente com essa intenção, ele faz pensando em si mesmo. Mas se ele faz com consciência de que isso gerará para ele um estado melhor na vida futura, mas que ele faz realmente com o sincero sentimento de caridade, aí isso não tem nada de negativo. Vimos aí essa semana, inclusive. Outro item, sobre as missões espíritas. Missões espíritas em que sentido? Aqui não é muito claro. Seriam ali aquelas missões, né, de fazerem visitas a outras instituições, ajuda que é prestada para pessoas que passam por influências espirituais. Então aqui não é esclarecido, mas a gente pode aqui ter ali diversas formas de cumprir essas missões. Depois aqui também outro item desse problema moral, sobre a influência do medo ou do desejo de morrer. Então, de que forma que nós vivemos as nossas vidas? Com medo de morrer ou com vontade de morrer? Que tipo de benefício ou malefício traz para o indivíduo durante a sua vida no mundo físico e também depois no mundo espiritual? Quais são as consequências dessa postura? Aquele que tem medo de morrer mostra o desconhecimento do mundo espiritual, a ignorância sobre o mundo espiritual, ou mesmo o apego ao mundo material, e o desejo de morrer mostra aquele indivíduo que abandona o seu compromisso aqui na vida futura, aqui na vida terrena. Então, num caso e outro. Então, esse tema aqui foi debatido também entre eles, né? Por isso que é bacana que esses estudos, então, o tema é colocado, e aí depois, então, cada um apresenta a sua ideia, as pesquisas são feitas, mais ou menos o que a gente faz aqui nos nossos estudos a partir dos temas que nós vamos apresentando, né? Então aqui também sobre essa parte, né? E depois também sobre os médiuns intuitivos. Foi o último item aqui desses estudos, né? De que forma que os médiuns intuitivos percebem e recebem essas informações. Enfim, várias ideias, né? A Jane colocou para nós aqui, né? Hoje, depois de tantos conhecimentos, tem o pavor, né? Amigo, a única polêmica é só uma, né? Não marque encontro comigo pós-morte no cemitério, né? Pretendo partir logo, se conseguir, né? E não me chame dependendo, posso chegar morta de raiva, né? Vai complicar. Como diz um primo meu, né? Quando eu falo para ele assim que a gente continua vivo e tudo mais, aí eu brinquei com ele e falei assim, não, mas não se preocupe que eu venho te avisar. Aí ele fala, não vem não. Eu falei, não, fica tranquilo que na praça de alimentação de um shopping eu apareço para você, não vai ser de noite, não vai ser num lugar ermo, num lugar pavoroso, vai ser bem tranquilo, a gente vai conversar tranquilamente, né? Então, essa ideia da morte, né, do medo da morte, inclusive, nós temos médiums, né, que mesmo tendo conhecimento do mundo espiritual, o conhecimento é um conhecimento técnico
mas o nosso psiquismo nem sempre acompanha. Pois é, exatamente ali. Sentarei com ele na pracinha, vamos conversar, todo mundo ali presente, virou a esquina do shopping, acabou, desapareceu. E aí então, né, todo esse receio que nós temos do mundo espiritual, é, depende da experiência de cada um, né? A pergunta é por quê? Quais são as experiências relacionadas à morte, tanto para ele como para pessoas próximas? Qual é a influência da nossa cultura durante esse processo, né? Por mais que nós nos consideremos espíritas e estudantes da doutrina, não estudiosos, mas estudantes da doutrina, de que forma que nós conseguimos separar a influência das crenças atuais, quando nós temos ali, por exemplo, o velório, com a cor preta do luto, com aquele aparato todo, a dor que isso gera, os cemitérios que trazem para nós aquele pensamento tão negativo. Como é que a gente consegue manter a lucidez a partir do entendimento daquilo que a doutrina espírita traz, com essa influência tão constante, com medo e da dor relacionada com a morte? Então, e depende ainda da experiência de cada um, como eu disse anteriormente, nas experiências anteriores. Para muitos, passaram por desencarnações dolorosas e ficaram marcadas que esse momento é sempre um momento difícil. Como é que nós vamos lidar com tudo isso? Então depende muito de cada um. Então há médiums que se comunicam, que vivem a emancipação e têm pavor da morte, né? Então é sempre muito difícil, né? Pois é, né? Então batendo o gongo para todo mundo, né? Pavor por ter conhecimento e ainda não cumprir, né? Pois é. A morte é apenas um instante entre dois mundos, né? E deixa eu ver aqui, o Flávio colocando, né? Vamos encontrar você lá no Leon Denis, né? Vamos ver. Algumas sociedades orientais a morte é celebrada, na verdade, a chegada do espírito ao mundo espiritual, né? Pois é, mas a morte é sempre a morte, né? Cada cultura, cada indivíduo lida de uma forma bastante particular. Continuando, vamos lá. Vai com Deus, Andréia. Até a próxima. Só para lembrar, pessoal, tá? Na segunda-feira nós não teremos estudos, tá? Vamos emendar aí no feriado por compromissos aqui, né? A nossa rotina vai mudar. Então nós voltamos a nos encontrar na quarta-feira, tá bom? Mas lembrando mais uma vez que durante esse período do carnaval tem ali vários eventos, né? Vários eventos que chegam para nós, transmitidos pela internet. Manda aí, Dudu. Mensagem do plano espiritual, pessoal. Vamos ali então complementar aqui o nosso estudo, né, com a participação dos espíritos amigos que trazem esse esclarecimento para nós. Trazem mais esclarecimentos, né? Então nada como um estudo com os espíritos, né? Então não estamos sozinhos, nunca estamos. Depois aqui então, só para a gente poder, enquanto o Dudu prepara ali o material, depois aqui no final, perguntas sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Feita a evocação do diácono Pares, evocação do falso São Vicente de Paulo, espírito mistificador da senhora L. Nós chegamos a estudar sobre isso, sobre esse espírito que se colocava como Vicente de Paulo. Se eu não me engano, nós chegamos a estudar sobre isso, né? E o diácono Pares é aquele dos convulsionários de Samedar. Então aqui, termina aqui o nosso boletim do dia 18 não, do dia 15 de julho, né? E temos aqui ainda o próximo boletim, que é o do dia 22. Nós vamos deixar para estudar aqui numa sessão geral, sexta-feira, 22 de julho, que é até inclusive um artigo longo que tem aqui para nós. Longo não, até um pouco, com bom conteúdo aqui, né? Mas nós vamos então deixar para a semana que vem, né? Mas antes disso, vamos aqui então para o nosso estudo, né? Aqui para a comunicação que nós recebemos. Caro irmão, trago-te a experiência de que um dia, onde o fato do meu corpo físico estar debilitadíssimo me mostrou através de um sono naquele leito frio, talvez a febre tivesse tomado conta do meu corpo naquele momento, e eu caí num sono profundo, e através dessa forma, chamada de desdobramento, eu fui sendo levado através de espelhos visuais, onde a minha vida seria mostrada por um certo tempo, e aquela visão das coisas do passado da minha vida me fazia pensar de que forma eu poderia ter feito coisas melhores.
Ao acordar, percebi que a minha cama, aquele leito frio e febril no meu corpo, havia passado, e de uma forma geral eu me sentia muito melhor. A febre, o frio parecia ter passado, e envolto por aqueles médicos que não mais seriam conhecidos por mim naquele hospital, eu me perguntava, me mudaram de leito, de quarto, ou estou num CTI? Aos poucos, fui dominado pelo sono através do passe que recebia por um moço que parecia ser um enfermeiro. Ao acordar, aquilo me parecia ser o meu sonho de verdade. Era a minha passagem para um plano onde fui levado e tratado de uma forma tão diferente que eu até esqueci que estive num hospital terreno. Afinal, resumindo, por saber que o Senhor tem o seu tempo a ceder aos seus alunos, eu simplesmente, em um sono que pensava ser, fui arremetido a um infarto fulminante e venho até aqui, através desse moço, agradecer a todos aqueles familiares e amigos que contribuíram com suas preces sentidas e emocionadas por mim. Hoje faço parte de um grupo de estudos onde procuro desenvolver a questão da leitura, pois eu não era muito amante dos livros e estudos. Muito obrigado por me receberem neste lugar abençoado, que faz o aprendizado de muitos que precisam saber que nós aqui contamos muito com tudo isso que é realizado aqui e nas casas espíritas que às vezes vou. Eterno e fraterno abraço, meu irmão, Deus, luz e caridade. Prece sempre aquele que precisa. Adalberto é meu nome. Adalberto, muito obrigado pela participação, pelo carinho aqui conosco. Então, somos estudantes, né? No plano físico, somos estudantes no plano espiritual. As descobertas sempre vão nos fortalecendo e nos engrandecendo, né? Então, cada um tem o seu tempo. Muitas vezes nós aprendemos aqui, outros aprendem do lado de lá, e assim a gente vai trocando essas nossas experiências, né? Então, muito obrigado pela participação e também, né, para os nossos amigos, né, que trabalham conosco, nesse processo, nesse trabalho aqui, nessa tarefa de esclarecimento e aprendizado, né? Então, muito obrigado, né? E continue, né, firme e forte aí no estudo, que o importante é a gente sempre manter essa motivação de querer aprender cada vez mais. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui, com chave de ouro, inclusive, né, contando aqui com a participação do nosso amigo, que conta para nós aqui um detalhe importante, que nós chegamos até a estudar sobre isso no nosso Livro dos Espíritos e também com o próprio André Luiz na sua obra, que mostra para nós, assim, foi André Luiz, inclusive, naquela conversa que ele teve com, não sei se foi com o ministro Sanzio, ou foi antes disso, acho que foi com o ministro Sanzio, que mostrava para nós que muitas vezes a vida vai nos levando, né, ano após ano, e para muitos esse momento final da nossa vida, onde nós começamos a atingir uma idade mais avançada, a ter uma percepção diferente da vida, faz exatamente com que esse momento seja um momento de reflexão. E essa reflexão acontece não apenas durante o nosso estado de lucidez, o nosso estado de vigília, mas também naquele momento final onde nós estamos passando por aquele processo de desprendimento. Então, como foi colocado para nós aqui pelo nosso amigo Adalberto, né? Então, aquele espelho vai mostrando para nós as experiências da vida, vai mostrando para nós aquilo que foi bem feito, aquilo que poderia ter sido feito melhor. São situações importantes de reflexões, que vão fazendo com que a chegada nossa no plano espiritual seja mais ou menos confortável, mais ou menos tumultuada, dependendo da forma como nós vivemos aqui nossas vidas. Então, para aqueles que estavam com medo, né, da desencarnação, medo da morte, né, então saindo da morte agora, pensando muito mais na vida, né, porque enquanto a gente presta muita atenção no corpo físico, nós nos esquecemos do espírito. E o espírito está vivo e ativo, né? Cada um ali já pode ter uma antecipação, uma consciência daquilo que vai viver no mundo espiritual. Tal vida, tal morte. Se a nossa vida teve ali o mínimo de dignidade, nós chegaremos no mundo espiritual com esse mínimo, né, contribuindo a nosso favor, trazendo ali a nossa contribuição. Então, fica para nós ali essa lição e essa valiosa comunicação para nós. Finalizando por aqui então, meus queridos, no próximo encontro nós então continuaremos aqui, concluiremos a leitura, o estudo do boletim da sociedade e também depois um agradecimento de Kardec, fechando o mês de agosto. Depois nós já iniciaremos também no mês de julho, né? Então, só para vocês
verem, né? Eu gosto muito, né? Eu tenho ali um apreço muito grande por esses boletins da sociedade, porque trazem para nós não apenas a rotina, mas esses bastidores são valiosos porque a gente percebe que as coisas não vieram prontas. Elas foram trabalhadas, elas foram pesquisadas.